Deus tem uma palavra para você. Começa agora. Sementes, plantando a palavra. Paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e amigos do programa A Voz da Libertação. Sejam todos bem-vindos em mais uma reflexão no dia de hoje. Sou seu irmão em Cristo, Marcos Petrachim. E o tema da nossa reflexão é Vendendo a Verdade. E está baseada no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 28, do versículo 11 ao 15, que diz: E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles com os anciões, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, ordenando: Dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós o furtaram. E se isso chegar a ser ouvido pelo governador, nós o persuadiremos, e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e foi divulgado esse dito entre os judeus até o dia de hoje. Nós vemos nessa reflexão falando a respeito da ressurreição do nosso Jesus. Que quando Jesus ele ressuscitou, que a pedra ela se moveu do seu lugar, a Bíblia Sagrada vai dizer que aqueles soldados que estavam ali guardando a porta do sepulcro, eles viram tudo o que tinha acontecido, eles viram ali realmente os anjos descendo, o Senhor Jesus sendo ressuscitado. Porém, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que quando eles foram até os príncipes dos sacerdotes levar essa informação, o que havia acontecido, os príncipes dos sacerdotes disseram: olha, vocês não podem divulgar essa informação. Vocês não podem, nós iremos dar uma quantia em dinheiro para vocês, para que vocês venham dizer que vocês dormiram à noite e os discípulos de Jesus vieram e abriram ali a pedra e levaram o corpo desse tal de Jesus. E eles, ouvindo aquilo, eles foram ali manipulados e ali pegaram, aceitaram o dinheiro. E ainda aqueles príncipes disse: olha, ainda se chegar ao ouvido do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E aquela história foi dita, aqueles soldados, todos eles preferiram vender a verdade, preferiram dizer aquilo que não havia acontecido, e aquela história foi divulgada entre os judeus, e até hoje eles acreditam que foi isso que aconteceu, e por isso que muitos não acreditam na ressurreição de Jesus. Contextualizando para os dias de hoje, nós vemos que muitas pessoas hoje têm vendido a verdade, porque já têm se corrompido por causa do dinheiro. Muitas pessoas que começaram a pregar por amor, começaram a pregar a verdade, a pura palavra de Deus, hoje se corromperam e foram comprados para pregar somente aquilo que o povo quer ouvir, não mais aquilo que o povo precisa ouvir. Nós conhecemos muitas pessoas que têm vendido seu ministério, têm vendido ali a verdade, porque não pregam mais a verdade, porque eles dizem que a verdade o povo não quer ouvir, a verdade espanta o povo. E nós temos um outro texto que vai dizer que Jesus, enquanto ele estava pregando as bem-aventuranças, a multidão o seguia, os discípulos o seguiam. Mas, de repente, Jesus começou a pregar a verdade, dizendo: olha, os adúlteros não entrarão no reino de Deus, os idólatras não têm parte comigo, os ladrões não entrarão no céu. E a Bíblia Sagrada diz que quando Jesus começou a pregar a verdade, toda aquela multidão foi embora. E até alguns discípulos também foram, ficaram somente poucos discípulos e Pedro. E Pedro, olhando para o mestre, disse: Senhor, duras palavras são essas, quem poderá salvar? Quem poderá ouvi-las? E Jesus, olhando para Pedro, disse: Pedro, por que, Pedro, tu falas assim? Tu queres ir com eles? Pode ir. Pode ir com eles, Pedro, também. E Pedro, olhando para o mestre, disse: Senhor, para onde iremos nós?
se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Jesus, ele vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ele é a única verdade que nos leva para o céu. Ele é a única verdade, ele é a porta, ele é o caminho, mesmo sendo apertado e estreito. Ele está dizendo: eu sou a porta, eu sou a verdade. E aqueles que menosprezam a verdade, que vendem a verdade, não são dignos de ser chamados discípulos de Jesus. Por onde quer que você venha andar, que você venha pregar essa verdade. Jesus diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ide, fazei discípulos, pregando a verdade, ensinando a verdade, ensinando a eles a combater a mentira, combater as heresias, como foi o caso de vários discípulos, principalmente o apóstolo Paulo nos dá um grande exemplo de várias igrejas onde ele fundou. Nós vemos ali as heresias crescendo no meio da igreja e Paulo combatendo todas elas, combatendo toda a mentira, pregando e ensinando os seus discípulos a pregarem a verdade. Então que nós não venhamos vender o nosso ministério, que nós não venhamos ser comprados por nenhum valor, porque nada nessa terra é comparado com a glória que há de se revelar em nós naquele grande dia. Não se venda, faça como Nabote. A Bíblia diz que Nabote tinha uma vinha e o rei Acabe quis comprar aquela vinha. Só que aquela vinha era herança dos seus pais. Nabote quis comprar, Nabote quis negociar, falou que daria para ele uma vinha melhor, falou para ele colocar o valor que o rei pagava. E Nabote falou assim: vive o Senhor que eu não vou vender e nem trocar a vinha que foi me dado por herança. E ali ele não vendeu. É certo que Nabote perdeu a vida. Fizeram uma conspiração, Jezabel, e mandou matar Nabote. Nabote perdeu a sua vinha terrena, mas por ele ter guardado a verdade, não ter vendido a tua herança, eu tenho certeza que lá no céu, Nabote também, ele adquiriu uma vinha espiritual. Lá no céu tinha uma vinha espiritual esperando por Nabote, por ele ter sido fiel e não ter vendido a tua herança. Então nós temos uma herança, então não venda. Essa herança é a verdade. Essa herança é Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Você ouviu Sementes, plantando a palavra. De volta a qualquer momento na nossa programação. Igreja Pentecostal Deus é Amor, a voz da libertação.